E o Casagrande, hein, que ficou maluco com o posicionamento do Antônio Oliveira sobre a saída do Cássio do Corinthians. É o maior ídolo da história do clube. E isso não se apaga, portanto, isso vai ficar gravado nas páginas douradas deste clube. Ninguém saiu bem do Corinthians nos últimos anos. Ninguém. Exato. Ninguém saiu legal, agradecendo, sabe, ficando feliz. Você vai ver aqui o que foi que o Antônio Oliveira falou, o Casagrande detonando a diretoria, o treinador e até a torcida que tá criticando o Cássio. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Quero te lembrar também que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Lá na loja Rei do Manto você vai encontrar camisetas de times brasileiros, times europeus, de seleções, tudo com o melhor preço, frete grátis para todo o Brasil, e ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Ah, é claro, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica aqui e vai lá conhecer a loja do Rei do Manto. Após a gigantesca vitória do Corinthians sobre o Argentino Júnior por 4-0, pois é, o Antônio Oliveira falou sobre a possível saída do Cássio na coletiva. Olha, aquilo que eu lhe posso falar é sobre o jogador e sobre o ser humano. E nessa perspectiva, tanto o jogador como o ser humano trabalhou naturalmente e normalmente durante esta semana connosco, portanto, e é uma parte integrante e determinante e importante para nós todos. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer, olha, é um grandíssimo goleiro, é o maior ídolo da história do clube, e isso não se apaga, portanto, isso vai ficar gravado nas páginas douradas deste clube. Portanto, não sou eu que vou decidir a vida do Cássio, portanto, aquilo que eu posso dizer como ser humano é um jogador de uma dimensão humana fantástica, portanto, de uma personalidade fantástica, de um grande caráter, trabalhador, homem de família, gente de muitos valores e princípios que são importantes para estas gerações que também crescem dentro do clube, são determinantes. Portanto, aquilo que eu posso dizer é falar sobre o jogador e sobre o profissional e sobre o ser humano, portanto, e dele. E quem sou eu? Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, para falar de alguém que tem uma história enormíssima, com títulos que são os mais importantes da história do clube e onde ele foi determinante mesmo nessas competições onde interveio. Portanto, essas questões será com certeza decidido entre a diretoria e o Cássio, que melhor que ninguém saberão dar a melhor solução à situação. Agora, já o Casagrande detonou a postura do treinador, não gostando nadinha do que ele falou. É assim que o treinador deve tomar uma posição. Ele ficou em cima do muro. Tudo que ele falou do Cássio não foi nenhuma novidade, né? Tudo que ele falou do Cássio é público, né? O que realmente a gente queria saber na entrevista é se ele ia ter poder de decisão nessa situação do Cássio. E todo treinador tem o poder de decisão, sim. Claro que tem. Claro. Quantas vezes, principalmente vocês foram repórter e tal, quantas vezes um treinador numa entrevista para vocês, antes de ser coletiva, falou, não, esse cara é importante, eu espero contar com ele até o final do campeonato. Tá com problema nesse momento, mas eu, como treinador, eu quero contar com ele. Quantas vezes? Toda hora você vê treinador falar isso. Sim, né? É verdade. Não é? Então, o Antônio isso, Oliveira não fez isso. Não tomou posição. Lavou as mãos e falou assim, na minha opinião, assim, pelo que entendi, ele fez uma despedida do Cássio, né? Ele falou todas as características humanas do Cássio, toda a importância dele como jogador do Corinthians, pro Antônio Oliveira, o maior ídolo da história do clube. No meu currículo eu vou colocar que eu treinei o Cássio, só faltou falar assim, Cássio, boa sorte, e vai trabalhar em outro lugar, porque eu já fiz o meu papel aqui de valorizar tudo que você fez pelo Corinthians. Eu não gostei da entrevista nesse ponto, sabe? Eu acho que ele tinha que tomar uma posição mesmo. Ele não tomou posição nenhuma. E esse discurso de elogio é discurso de... Hã? Não, ele falou, vou morrer feliz. A hora que ele fala isso é porque realmente já era, então, já era, né?
Então, cara, não tem essa. Ele tomou uma posição indireta, né? Cara, é assim, esquece a entrevista, não conta nada para a decisão do Cássio, porque a única coisa que ele tinha que fazer, se ele quisesse interferir, era falar: eu conto com o Cássio, porque ele é um jogador importante, é um grande goleiro, o melhor goleiro da história do Corinthians. Nesse momento não está bem, mas eu quero recuperá-lo. Ele vai ser importante para mim na frente. Tem o Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, quero melhorar no campeonato, e para isso eu conto com o Cássio. Ele não falou nada disso. Então, não tá na cara que ele tá querendo mais é que o Cássio resolva em outro lugar. Em relação ao Cássio, eu vou dizer o seguinte: eu escrevi um texto em cima, fazendo uma comparação com a situação do Rivelino em 74. E eu não estou comparando as importâncias, mas os dois, para mim, o Rivelino é o maior ídolo da história do Corinthians, meu, pessoal. O Rivelino é o maior ídolo que eu tenho. Né? Eu ia num jogo com meu pai quando era pequeno para ver o Rivelino jogar. O Rivelino pegou uma fase que o Corinthians não ganhava títulos, mesmo com times bons. O Corinthians fez times bons. 71 era um grande time, né? 74 era um bom time, mas muito inferior ao Palmeiras, mas era um bom time. E a responsabilidade em 74 caiu toda em cima do Rivelino. O Corinthians perdeu, o Corinthians empatou o primeiro jogo 1-1 no Pacaembu, contra um time fortíssimo, bicampeão brasileiro, e depois perdeu por 1-0 no domingo. E aí, cara, o mundo caiu em cima do Rivelino. E caiu numa época que não existia redes sociais, não existia internet, não existia nada disso. Né? E a pressão foi exatamente na imprensa da época, muitos da imprensa da época realmente pegaram o Rivelino como o verdadeiro responsável por aquela derrota. Ele era o tricampeão do mundo, era o reizinho do parque, é o reizinho do parque até hoje, foi tricampeão do mundo em 70, com aquela seleção maravilhosa, titular, fez uma grande Copa do Mundo, era titular da seleção brasileira, foi titular em 74, capitão, inclusive, e caiu tudo na cabeça dele, ok? A torcida pressionou também, porque a torcida é passional. Pô, naquela época eram 20 anos sem ganhar um título. A torcida, obviamente, foi em cima do grande ídolo, incentivada por uma boa parte da imprensa. E o Rivelino foi praticamente expulso do Corinthians. O Vicente Matheus não teve outra alternativa a não ser vendê-lo, e ele foi pro Fluminense, e todo mundo sabe a história. O Cássio, cara, o Cássio ganhou os 2 títulos mais importantes da era moderna do Corinthians, que para mim 77 é mais importante, mas a era moderna foi a Libertadores e o Mundial. E o Cássio foi responsável direto nesses 2 títulos. Pegou aquela bola do Diego Souza, que era a eliminação do Corinthians no Pacaembu, se o Vasco faz 1-0, o Corinthians ia ter que virar o jogo. E o Guerreiro fez o gol na final, mas o Cássio pegou no mínimo 4 bolas quase impossíveis e o Corinthians segurou 1-0. Fora, um monte de paulista, um monte de brasileiro, enfim. E o Cássio entrou nessas últimos 3, 4 anos. O Corinthians só fez times ruins, cara. O Corinthians não conseguiu fazer um time competitivo para bater de frente com os outros times do tamanho dele. Né? E o Cássio foi salvando o Corinthians ano a ano. O ano passado, o Corinthians chegou na reta final do campeonato, podendo se salvar, porque o Cássio pegou o campeonato todo. Aí o Romero, nas últimas rodadas, fez os gols importantes. Mas os gols do Romero não iam ser importantes se o Cássio não tivesse defendido o campeonato todo, com um time fraco, tomando bombardeio o tempo todo e conseguindo pegar. Esse ano o time ainda é pior e ele continuou tomando bombardeio, só que não pegava tudo. Não deu para pegar tudo. Falhou muitas vezes. Ok, precisa dar uma pausa? Eu concordo, dá uma pausa. Agora, a internet, hoje o Cássio sofre um ataque virtual. Um ataque que muitas vezes não é robô. Muitas vezes são pessoas que nem torcem para o Corinthians. São pessoas que gostam de pegar fogo. A internet tem um exército perverso que gosta de atacar as pessoas. Pouco importa se ela pensa igual aquela pessoa, se ela não pensa, se ela gosta, se ela não gosta. Tem um grupo enorme na internet que o papel desses caras é soltar fake news, mentir, em qualquer situação, e atacar as pessoas. E o Cássio entrou nessa linha aí, nessa linha de mira.
Porque esse grupo perverso, eles atacam quem tá frágil naquele momento. É tipo hiena, sabe? A hiena vai andando e tem um animal ali ferido, ela vai aquele bando de hiena andando até o animal cair duro ali, eles vão lá e comem até vivo. E é esse grupo de hiena que tem na internet que atacam as pessoas frágeis. E o Cássio não está suportando. Cara, não está suportando. Não está tendo suporte, tá bom? Do Corinthians, não tem suporte. Por exemplo, o Cássio vai para o estádio e ele é aplaudido pela torcida do estádio. Ele é ovacionado. A torcida que está no estádio, aquelas 35, 40 mil pessoas, 40 mil corintianos que estão dentro do estádio, eles aplaudem o Cássio, eles gritam o nome do Cássio, eles reconhecem a importância do Cássio. Então não é a torcida do campo que está atacando o Cássio. É as hienas da internet. E hoje, infelizmente, a grande maioria de televisão, de imprensa, né, da TV, clubes de futebol, qualquer segmento, infelizmente, está sendo pautado pelo número de seguidores das pessoas e pelo que a internet fala. Então o Cássio está sendo vítima. Então eu acho o seguinte, na minha visão, o Cássio já tem 37 anos, não é? Acho que sim. 36 ou 37? 36 ou 37. Ele está entrando na reta final da carreira dele. Então, 36 anos. Vamos supor que ele joga até 40. Então, ele tem 4 anos para jogar, se ele quiser. Pode ser jogar mais, mas vamos chegar no número de 40. Ele tem 4 anos, cara. Pô, ele está no Corinthians há 12, se eu não me engano, né? 12 anos. Pô, para ele ia fazer muito bem mudar de ares e jogar num outro clube, um outro ambiente, ser recebido como um rei, sabe? Chegar ali, fazer novos amigos, né, num outro clube e ser titular e jogar o campeonato. Para ele ia fazer muito bem. Como fez pro Rivelino, gente. O Rivelino foi pro Fluminense, pelo amor de Deus, ele acabou jogando no Fluminense, num grande time, ele arrebentou. Então eu vejo, pelo Cássio, se eu fosse o Cássio, nessa situação do Cássio, eu iria fazer isso que ele está fazendo. Cara, eu estou muito tempo aqui, quero mudar de ar, quero fazer um outro trabalho, quero jogar em outro clube, recuperar a motivação, sabe? A motivação total. No Corinthians vai ser difícil ele recuperar a motivação total, porque todas as vezes que o Antônio Oliveira precisar dele e ele for jogar, vai ser sempre o alvo. Vai ser sempre o alvo. O time perdeu, Cássio. É isso. O time ganhou, o cara que fez o gol. Mas se o time perdeu, é falha do Cássio. É assim que está dividida as opiniões quando o Corinthians joga com o Cássio no gol. Se perde, é culpa dele. Se ganha, é o mérito do cara que fez o gol. Ou dos caras que fizeram o gol. Ai, para aqueles torcedores que estão chamando o Cássio de traíra, para esses o Casagrande também mandou um recado. Tirone, só um minutinho. Ô, Tirone, fala. Deixa eu falar só uma coisa do Danilo falou. Tem outra coisa. O Ralf, o modo que o Ralf saiu, Jadson, o modo que o Jadson saiu, ninguém saiu bem do Corinthians nos últimos anos. Ninguém. Exato. Ninguém saiu legal, agradecendo, sabe? Ficando feliz. Ninguém. Os caras agradecem pelo tempo que passou lá, pelas conquistas, mas não pelo modo que saiu. E em relação a traidor, gente, pelo amor de Deus, cara, como que pode falar uma coisa dessa de um jogador que está lá há 12 anos, defendeu o time nas horas maravilhosas e nas horas ruins, ficou lá, quem dá entrevista é ele, ninguém põe a cara para bater. Eu vi a Lili Nascimento e o repórter da Transamérica, esqueci o nome dele, caramba, desculpa, Marco cara. Belo. Ele trabalha... o Marco Belo, que ele também trabalha na TV, né? Nos jogos, eles podem escolher jogadores. Eles escolheram 3 jogadores do Corinthians na semana passada. O Yuri Alberto não quis dar entrevista, o Cássio foi lá e deu a entrevista, com todo mundo detonando o cara vai lá e dá. Ele nunca virou as costas. E chamar o cara de traidor, cara, é querer colocar mais fogo na lenha. É querer colocar mais fogo nessa lenha. É uma injustiça. Eu acho sacanagem fazer isso. Pode criticar o Cássio do jeito que for. Agora, você chegar e falar que o cara é um traidor... Cara, o Cássio perdeu a posição pro Walter, ele ficou quieto. Ele só voltou a ser titular porque o Walter machucou. Vocês não lembram desse momento? Sim. O Walter ganhou a posição do Cássio, o Cássio ficou no banco, na dele, quieto, e voltou a ser titular porque o Walter machucou. E quando ele voltou, ele começou a pegar muito. Mas e você, torcedor? Concorda com a saída do Cássio? Acha que ele tinha que ficar no Corinthians? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.